Aí agora, aí que fica, né? A gente falou sobre a questão de jogadores jogarem no Brasil, pode ser um certo preconceito. Você acha que de alguma forma, Leandro, esses jogadores brasileiros que foram convocados, que jogaram de fato, Fabrício Bruno foi titular, jogando bem, Fabrício Bruno jogou bem os 2 jogos. Teve o Bento no gol, foi um goleiro seguro. A gente tem alguns questionamentos deles com saída de bola, de sair do gol, né? Ele de fato teve alguns problemas, mas foi bem. A gente tem o Hendrick se destacando e tal. A gente teve o André entrando no segundo tempo contra a Espanha e jogando bem. Enfim, jogadores que são do futebol brasileiro e eles de fato estão fazendo uma diferença. Eu queria que você falasse se você acha que isso de alguma forma aproxima mais o povo brasileiro da seleção que está no momento de fato em baixa nessa confiança, nessa relação. Cara, eu não acho que isso tenha um impacto direto na relação do torcedor com a seleção. Eu acho que traz mais um sentimento de que talvez no nosso futebol consiga entregar bons jogadores. Eu, particularmente, faço meia-culpa aqui. Eu fui um extremo crítico da ida de jogadores que jogam no futebol brasileiro para a seleção. E afirmo isso. Então, eu falei que eu não achava que nenhum jogador, além do Hendrick, deveria ir. Que bom que você não foi, cara, que eu te perguntei exatamente, quero ver se você é TP. Eu tava aqui esperando a resposta dele, rapaz. Não, mas eu falei... Não pipocou. Não pipoquei, tá maluco. Parabéns. Inclusive, reforça aqui, colocam o André como jogador extra classe. Extra classe para mim é o Hendrick. O André é um excelente jogador, muito promissor. Acho que vai ser um jogadoraço. Mas, sendo bem sincero, não acho que ele foi bem nos amistosos. Eu acho que ele tem alguns vícios que dão certo no Fluminense, que não dão certo em outros lugares. Muita bola cruzada no meio campo, passe para trás. Mas para mim a dinâmica do segundo tempo do jogo da Espanha, o meio de campo do Brasil estava morto. Mas não acho que ele foi bem. Acho que o Fabrício Bruno foi um jogador seguro. Foi bem por ser seguro. Não foi um zagueiro espetacular. Acho que se o Fabrício Bruno toma um gol que foi em cima do Beraldo em aposentar o Fabrício Bruno no Brasil, mas como o Beraldo está na França, no PSG, passou tudo bem. Se fosse em cima de um jogador... E o Fabrício Bruno, se fosse em cima do André, se fosse em cima de qualquer jogador que joga no Brasil, aquele gol, e o aposentar o cara. E acho que seria feito de maneira injusta. Mas assim, acho que o Fabrício Bruno colaborou, o Hendrick é extra classe, e, porra, não tem como falar, ele foi a grande estrela dessa passagem da seleção da Europa. Particularmente, o JC vai ficar maluco para falar que eu fico em cima do André. Cara, não achei que o André foi bem, acho que tem alguns vícios que ele precisa corrigir. Mas também tem jogadores que jogam na Europa que eu acho que não foram bem também. Achei que o João Gomes foi abaixo. O próprio Bruno Guimarães, depois vendo os jogos, eu esperava mais dele. Talvez o posicionamento do meio-campo também não tenha sido o melhor arranjo. Mas eu acho que essa relação dos jogadores que jogam no Brasil irem para a seleção é mais uma sensação de ver que o nosso futebol consegue entregar algo competitivo. Não chama tanto assim, porque se der errado, também já era. As pessoas vão falar, nosso futebol é uma bosta, por que manda os caras lá? Eu, por exemplo, fiz isso. Boa. Bom, a pergunta que eu faço pro Jean, você quer falar sobre isso? Queria responder essa pergunta também. Então vai. Não, por favor. Assim, eu discordo do Leandro, eu acho que... Eu acho que aproxima mais o público da seleção, porque o que tinha acontecido? De fato, os melhores jogadores estão na Europa. Eu acho que isso sem dúvidas. Ponto pacífico. Isso é um ponto. Foi o que eu falei. O Bremer é muito melhor que o Fabrício Bruno, e eu acho que isso é indiscutível. Mas eu acho mais legal assistir o Fabrício Bruno jogando, desarmando um jogador europeu do que o Bremer. Isso me aproxima mais da seleção. Mas você acha legal porque deu certo. Porque se dá errado, você ia rasgar a blusa da seleção. Ia falar aí, ó. Sim. Mas a pergunta é, se isso aproxima. Aproxima quando dá certo. Se der errado... Dá bom. Mas então não é o fato da convocação. Não, aproxima de todas as formas. Porque assim, eu entendo que certo, todo mundo fica próximo, pô. Cara, e eu acho que, assim, no caso da gente que trabalha com isso, a gente vê o futebol de uma forma diferente. Mas o torcedor, que o cara que é o seu Cláudio, entendeu? 55 anos, torcedor do Flamengo, ranço da seleção porque não ganha nada desde 2002. Irmão, cara ia ver essa data FIFA não querendo, xingando, falando que o Brasil é uma merda, não tem relação com nenhum jogador. Quando ele vê o cara do Flamengo,
ele vai ter um peso diferente. Claro que vai ter. A gente não pode negar que não tenha. Entendeu? Porque, de qualquer forma, tem muitos desses caras que afirmam. Meu avô fala até hoje que o Brasil não ganha nenhuma Copa porque tem pouco jogador brasileiro. Entendeu? E aí, depois desses 2 jogos, ele O falou Brasil não assim, ganha Copa porque tem jogo brasileiro. Não, pouco jogador que joga Que no joga no Brasil. Brasil. Eu tô zoando. Mas são poucos Mas jogadores assim- que jogam no Brasil. Teve jogador Ô, agora que joga no Brasil. Sabe o que ele falou? Ele falou, olha, tá vendo? Sempre te falei isso. Por que ganhou? Porque tinha jogador que joga no Brasil. Sim, Eric. E eu acho que assim, eu acho que os próprios entram com a concentração diferente. Eu acho que, tipo assim, eles devem gostar de jogar na seleção brasileira. Quem não gosta? É. Mas o Fabrício Bruno sabe que ele vai precisar suar muito mais do que o Bremer. Porque ele não tem vaga cativa ali. Pô, o Éder Militão, ele sabe que ele joga no Real Madrid. E pra ele perder a vaga. De lesão, ele vai no dia seguinte ele ganha a seleção brasileira. Exatamente, Não, é igual o isso é verdade. Marquinhos. O Isso é Marquinhos tem verdade. quase vaga cativa. Então acho que a E tá concentração jogando pra mal pra jogar. cacete, o Marquinhos ainda tem isso, né? Tava jogando mal antes da. Mal, do isso. Diniz. Então eu acho que a concentração desses caras pra entrar é aquilo, irmão. Eu tenho que dar o meu melhor, eu dar de tudo de mim pra eu poder voltar outra vez. Então Isso eu eu acho que eu acredito que o futebol também entra muito à vontade também nessa questão de. É óbvio que a qualidade técnica, tanto é que o Beraldo teve muito mais ações com a bola do que o Fabrício Bruno. Muito mais ações com a bola que o Fabrício Bruno. Mas o Fabrício Bruno mais Acho que seguro, mais certo taticamente. Entendeu? Então, eu acho que entra essa vontade e falta isso. A seleção buscou o resultado porque teve vontade. Entendeu? Eles estavam com vontade de vencer. O Paquetá não fez um bom jogo contra a Espanha, mas ele fez um excelente de 10 minutos finais, cara. Ele parecia, nos 10 últimos minutos de jogo, que ele estava em todo lugar do campo. Por quê? Porque ele estava com vontade de vencer, porque ele já não vem para sendo convocado há muito tempo. Então, tem isso. Acho que falta. Isso também aproxima jogadores que tenham vontade de estar ali. Mais uma vez, falando do Richarlison, eu não gostava do Richarlison, não, cara. Mas a vontade dele de estar na seleção, ele mostra. Pode ser jogada para o público? Pode ser. Mas a vontade que ele demonstra de estar ali me ganhou no fato de, pô, fulano de tal. Pô, prefiro o Richarlison. Tipo, o Gabriel Jesus ou o Richarlison? Prefiro o Richarlison. Porque ele parece estar com muita vontade de estar ali. Entendeu? Entendi. Então, acho que isso aproxima também o jogador, essa sensação. Pô, eu vejo o Fabrício Bruno jogar. Então, eu quero. Agora, tem que ter devidas proporções. Tipo assim, Fabrício Bruno e Murilo corre muito risco. Eu posso dar uma merda, essa seria a zaga da seleção? Mas Então, eu acho que tem que ser uma Dois parada. melhores zagueiros do futebol brasileiro. Mas eu acho que tem que ser uma parada que tem que ser uma mescla também. Eu acho que também não pode ser Mas o a Beraldo moda acabou banda. de sair daqui, pô. Não, Sim, Murilo sim. do Palmeiras, né? Não, eu sei, mas tô falando, foi o Fabrício Bruno Beraldo e o Beraldo acabou de sair. Também foi de não foi uma como coisa se muito fosse, segura, não. Não foi uma Tipo coisa, assim, mas- tipo assim, que me deixasse muito seguro. Mas eu acho que foram bem, cara. Então. Rapidinho falando do André, eu concordo. Pra mim, o Eric, o André fez uma péssima partida, ele deu muita bola pra Espanha. E teve um lance ali que era só tocar a bola, ele deu um bicão pra frente, coisa que ele não faz na Fluminense. Eu fiquei. É porque os dois, pra mim, o João Gomes e o Bruno Guimarães foram tão mal no primeiro tempo, mas tão mal, que ele conseguiu, pelo menos, melhorar um pouco do que eles estavam, mesmo que ele tenha sido mal. Eu não Porque, pra mim, achei. o Guimarães e o João Gomes no meio de campo, eles mataram, eles não conseguiam marcar, ocupar os espaços. Então, nada. Eu acho Nada, que eles João foram Gomes e Guimarães nulos. foram muito Eu acho mal. que os dois que você falou foram nulos. Só que o André foi negativo, na minha Eu opinião. acho que Tipo os assim, três ele foram fez a mal. merda. Ele Eu fazia acho que merda. eu acho que os três foram mal. Não, também. Os três foram mal. Não, Mas é na minha porque- opinião, eles foram pior do que o André. Não vou mentir. Pra mim, Eu não foram acho. pior. E foi muito pior. Pra Eu mim, acho o que a meio partir do campo momento. foi muito mal, muito mal. A partir do momento que você arma o adversário, assim, pô, o João Gomes e o Bruno Guimarães foram nulos. Principalmente. Só você ver como o Brasil sofre menos no segundo tempo também. Pra mim é pela dinâmica do meio Mas de campo, aí foi acho que teve mudado uma todo. mudança geral. Mas acho que teve uma mudança geral. Entrou um cara que a gente não pode deixar de falar aqui, hein? Que é o Douglas Luiz. Não, mas o Douglas entrou Luiz. no intervalo. Ele entrou no meio Ele do não entrou segundo no intervalo. Ele não entrou no Sim, entrou mas no segundo ele tempo. melhorou bastante o time, cara.
O entrada Luiz dele e o Andreas, nos eles dois melhoraram jogos. muito a qualidade do... O Andreas entrou muito bem, eu acho que também tem que destacar isso. É um jogador super queimado no futebol brasileiro que aconteceu na final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras, mas é um jogador que entrou muito bem, deu muita dinâmica para o meio campo. De fato, eu acho que os jogadores marcadores da seleção não foram bem. Eu não acho que nenhum dos três foi bem. Nem João Gomes, nem Bruno Guimarães, nem o André. Só que o que eu tenho E nem o aqui... Paquetá também, quando estava em campo. Mas o Paquetá, eu acho que foi o melhor do meio campo e eu acho que ele teve lampejos de bom futebol. Sim, principalmente Foi um cara no final. mais criativo em alguns momentos também. E eu não vi o André... Eu vi o André se arriscando muito num jogo muito grande, entendeu? Tipo, mais uma vez, muita bola cruzada no meio campo, sabe? Tipo, passe cruzado no meio campo, muito fácil de ser interceptado, passe muito arriscado. Eu entendo que isso é o modelo de jogo que ele está acostumado. E aí, enfim, só para ressaltar aqui, eu acho que o André é um jogadoraço, mas eu só não acho ele extra classe, como falam, e acho que ele tem tudo para tomar a posição de fato a partir do momento que ele vai evoluindo. Aí, Vamos lá.